Bom dia. Vamos ler Apocalipse 5 hoje. Vamos ler Apocalipse capítulo 5. Mas antes de nós iniciarmos essa leitura do capítulo 5, eu queria só conversar um pouquinho, tentar explicar de forma simples aquilo que é um pouco complicado. Não porque complicado, mas por conta da nossa referência. A partir de agora, de forma mais clara, mais explícita, de forma mais constante e recorrente, nós vamos observar muitas coisas. A partir do capítulo 5, nós já vamos ter uma visão dessa dimensão, uma visão do céu, onde João, lá no capítulo 4, ele olhou e viu uma porta aberta, uma fenda no céu, e ele entrou. Uma vez que ele entrou nessa fenda, nessa porta que estava aberta nos céus, agora a referência de tempo para ele já não é mais a cronologia, a questão da dimensionalidade de baixo, alto, largo, altura, profundidade. Essas referências que ele tinha enquanto ele estava na ilha de Pátimo e viu claro toda a sua vida, elas não vão fazer mais sentido de forma conclusiva, uma vez que ele entrou nas dimensões do céu, uma vez que ele entrou em outra dimensão, essa aqui que é o céu. A referência de tempo já não faz mais nenhum sentido para ele. Por isso quero só conversar com você acerca do tempo, tendo Deus como essa referência, e o que é o tempo para nós e o que é o tempo para Deus. Claro, o tempo para Deus que a gente vai conversar, ele é simplesmente uma conversa, até porque não tem como você de forma precisa saber o que pode vir a ser esse tempo para Deus, até porque nós estamos presos no tempo e espaço. A nossa referência de tempo aqui na humanidade, na Terra, é o Cronos, que vem daquilo que você conhece muito bem, cronologia. Por exemplo, hoje nós estamos aqui porque foi marcado às 6 da manhã. Isso é Cronos. Você que tem um relógio, você que tem um despertador, o teu celular, você vai lá e coloca para despertar 5h55 ou 5h30 ou 6 horas em ponto. Porque isso tem a ver com o Cronos. São minutos correndo de forma contínua, linear, sempre para frente. A cronologia sempre trabalha com a perspectiva de uma vez que você aperta o play, o cronômetro sempre anda na direção que vai para frente, linear, sempre crescente, sempre na perspectiva crescente. Por isso, o cronômetro começa 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Porque essa é a nossa referência de tempo. Linear, crescente e cronologia, marcando segundos, milésimos, dias, meses, anos, décadas, gerações, milênios, séculos e assim por diante. Essa é a nossa referência de tempo. Tem 2 deuses na mitologia grega
é chamado de Cronos e chamado outro chamado de Kairos ou Kairos. O Cronos é o deus do tempo. E o Cronos depois você procura no Google e veja a história bem detalhada. Tem disponível no Google, no YouTube, onde você quiser saber, só dá uma resumida bem básica. Ele era o deus do tempo. Existia uma profecia que dizia que os filhos dele, um dos filhos dele, iria tomar dele o poder, iria o matar. Então o que foi que ele fez? Ele comeu todos os filhos dele. E Zeus era um dos filhos dele, e a mãe ajudou ele a não ser comido pelo Cronos. Escondeu ele, e Zeus e Cronos, quando foi tomar esse filho para comer, que era o Zeus, a mãe dele enrolou pedras em um pano e deu a ele. Ele comeu pensando que era o filho Zeus. Zeus cresceu e voltou e venceu o pai dele. E Zeus teve outros filhos, e um dos filhos era Kairos, que tem a ver com outra percepção e referência de tempo. Cronos tem a ver com tempo contínuo. Tempo, como nós acabamos de falar, que é o nosso. Tempo que só anda numa direção linear, direção crescente. Já o tempo, Kairos ou Kairos, tem a ver com tempo de qualidade. É um tempo único que não cabe dentro do tempo, que não é cronoficado, que não é linear e não tem a ver para frente ou para trás. É um tempo, uma fagulha de tempo que você viveu e você fala: eu queria que esse tempo se eternizasse. Você não marcou, ele aconteceu. Ele tanto cabe num ano, como também cabe num segundo, como também cabe no milésimo de segundo. É uma fagulha de sensação tão intensa, um apogeu de tudo aquilo que te invadiu. É um tempo de qualidade. E na mitologia grega, esse Kairos é um tempo de qualidade. E ele tem como figura um homem, um corredor, e ele tem só um topete aqui na frente, significando que uma vez que ele passe de você, você não tem mais como puxar, porque atrás não tem cabelos para que você puxe. Então, uma vez que esse tempo de qualidade passa diante dos seus olhos, uma vez que você não pegá-lo, você não mais pegará. Porque esse tempo não está dentro da cronologia. É um tempo de oportunidade única. É um tempo de qualidade absurda, eterna, intenso, que não envelhece, porque ele não é Cronos. É um tempo que você, em tendo alcançado e pegado, você experimentará-lo de forma intensa, eterna e única. Ainda que seja apenas um segundo, ainda que apenas seja um milésimo, apenas que seja um dia, uma manhã toda, uma tarde toda. É por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus que o dia de Deus se chama hoje. É o Kairos. É essa oportunidade que você ouviu a voz de Deus e abriu teu coração para Ele. É uma vez que você ouviu a mensagem das boas novas do Evangelho e teu coração queimou. Então você não pode perder essa oportunidade, porque o Kairos é um corredor muito veloz. Ele não tem cabelos atrás, ele só tem cabelo na frente, um topete. Se ele passar diante de você, você tem que agarrá-lo, porque se ele passar dos seus olhos, você não tem mais como pegá-lo, porque ele não é Cronos. Essa é a diferença do tempo, apresentando essas duas figuras gregas da mitologia grega, Cronos e Kairos. Mas essa também não tem somente a ver com o tempo e a referência de Deus.
Deus não existe passado, presente nem futuro. Para nós, existe a referência de tempo. Por exemplo, agora há pouco eu vi a Joyciane falando assim: oi Adriana, estou com saudade de você. O que significa isso na prática? Ela está com saudade de algum momento que elas tiveram, ou ela está com saudade tendo como referência o tempo antigo de amizade, ou tendo como referência sempre o passado. A saudade é um eclodir de algo que já aconteceu. Por isso eu tenho saudades. Eu tenho saudade daquilo que eu já vivi. Então essa é a nossa referência. Nossa referência de passado. O passado nos traz memórias de lembranças, nos traz memórias, claro, logo lembranças de saudades, de angústia, de dor, de trauma, de raiva, de diversas sensações que nos invadem. Mas a nossa referência é o tempo. Então o tempo traz consigo todas essas implicações e é só isso que nós temos. Nós temos o passado. Lá no início, se você for voltar bem lá para trás para o seu passado, você vai voltar mamando nos seios da sua mamãe, te alimentando. Então a referência do passado está preso ao tempo e espaço, que é o Cronos, e cronologia, o deus da mitologia grega que acabamos de explicar. Estou fazendo toda essa introdução para que nós entremos no capítulo 5 de Apocalipse. Professor Arthur Leandro chegou aí com a gente. Fica na paz, hein? Então nós temos que ter essa referência de tempo e essa diferença entre tempo, o que é tempo para o homem e o que é o tempo para Deus, para que o que vai vir a partir de agora do capítulo 5 de Apocalipse comece pelo menos a fazer algum sentido para nós. Porque nós estamos presos na cronologia. Por exemplo, eu tenho 37 anos. Por que eu tenho essa referência? Tão somente por conta da cronologia, do tempo e espaço. Eu tenho 37 anos porque eu tenho uma referência do dia que eu nasci, 2 de setembro de 83. Quando todas as vezes que eu ouço e que os meus ouvidos percebem, o meu olhar e o calendário gregoriano me diz que é 2 de setembro, eu já sou sabido e convencido de que eu estou fazendo mais um ano de vida. Quando isso acontece, eu já sei que eu estou mais velho. Cronologia. Cronologia é isso. De tempo e espaço, tempo corrido. Mas Deus não trabalha com essas categorias. Deus não tem passado, presente e nem futuro. Deus é. Nós temos que pelo menos vislumbrar e acreditar, expandir a nossa mente e dilatar nosso coração para uma dimensão onde o tempo não é Senhor. E eu sei que quando eu e você imaginamos, pelo menos imaginamos um ambiente, uma dimensão, um local, um milésimo de tempo onde o tempo não é Senhor, nós logo imaginamos um lugar todo desorganizado. Porque eu só tenho 37 anos porque respeita a cronologia de forma organizada, minuto por minuto, segundo por segundo, mês por mês, ano por ano, década por década, século por século, milênio por milênio, sempre respeitando. O milênio não pode ser somatizado e adensado, uma vez que ele não respeitar milésimo por milésimo e segundo por segundo. Um milênio só é um milênio porque ele está cheio em gravidade de muitos e muitos segundos e milésimos e minutos e horas e meses e anos e décadas e séculos. Então eu só sei que eu tenho essa idade que eu tenho por conta da cronologia, mas Deus não. Deus não tem passado, Deus não tem presente, Deus não tem futuro, Deus é. Quando João, no capítulo 4, ouviu uma voz que dizia: João, sobe para cá, e ele ergueu os seus olhos e viu uma porta, uma fenda, um buraco de minhoca, que é um termo usado pela mecânica quântica, que é uma fenda
que em você entrando você pode atravessar para outra dimensão. A dimensão pode ser o passado, pode ser o futuro, assim como também pode ser outro mundo paralelo, como também pode ser outras dimensões. E quando João olhou para o céu e viu essa fenda aberta, ele entrou. Uma vez que ele entrou, eu e você não podemos mais entrar com ele tendo o tempo como referência, porque senão nós vamos querer literalizar os acontecimentos. Nós vamos querer cronoficá-los. Nós vamos querer marcar data para a volta de Jesus. Vamos querer marcar datas para os cumprimentos, para o abrir dos selos, para o tocar e o soar das trombetas. Você percebe? Porque nós temos todas essas heresias dos dias de hoje, pessoas marcando datas, religiões dizendo a hora certa, precisando e absolutizando as figuras que o Apocalipse vai nos mostrar, porque elas têm como referência o Cronos. O Cronos precisa de dia marcado. Nós só estamos aqui todos nesse horário porque é marcado às 6 da manhã. Eu marquei 6 da manhã. Estamos presos à cronologia. Mas 7 horas a gente termina. Por quê? Porque também 7 horas está marcado para acabar e o Instagram termina em 1 hora. Temos que adentrar os céus aqui com João, sabendo que Deus não tem passado, presente nem futuro. Agora tenta imaginar comigo, por favor, imagina comigo Deus, que não tem passado, presente nem futuro, se comunicando comigo e contigo, se comunicando com a raça humana, se comunicando com o homem, que está preso ao tempo e espaço. Como é que ele vai se comunicar com alguém que é finito, que conta os seus dias, que tem uma agenda, que tem um celular que marca a hora, que tem um relógio que marca cronômetro? Um homem que tem 120 anos de vida, o que passar disso, tem gente que consegue passar, mas 70, 80 anos, como Deus, que é eterno, que não tem contagem de segundos, de milésimos, de horas, de meses, de anos, vai se comunicar com um homem que está preso ao linear, à cronologia. Por isso que ele vai dizer: eu sou o teu Deus, eu sou Deus de ontem, de hoje e para sempre. Somente e unicamente para que nós compreendamos a nossa vida, para que nós saibamos que Deus, ele transita no meu passado, ele transita no meu futuro, ele transita em todas as direções, porque ele é Deus. Ele não está preso. Ele transita em todas as direções, todas as direções. Então, quando nós lermos agora, a partir de agora, por favor, fiz 20 minutos de introdução só sobre o tempo, para que a partir de agora, o que nós vamos ler agora, gente, é louco, tendo o tempo como referência. O que nós lermos agora é loucura. Se você ficar preso à cronologia, você vai querer marcar datas, você vai querer colocar figuras, você não vai ter a compreensão real dessa visão que João teve. Ok? Resumindo, o nosso tempo é cronologia, estamos presos, e a nossa referência toda é baseada no tempo. Então tudo que nós lermos, nós vamos querer sempre marcar datas, colocar horários e interpretar de acordo com a nossa referência. Mas entenda que essa referência que João tem agora é a referência do céu, a dimensão do céu, e tem como implicação o não tempo, uma dimensão chamada de atemporal, onde o tempo não é Senhor, então não existe tempo. Também não percebe, não interprete como uma dimensão bagunçada, porque se não tem tempo, é tudo bagunçado. Albert Einstein diz que o tempo só existe para que tudo não aconteça ao mesmo tempo. Então, tendo essa afirmação e sendo sabedores disso, logo nós imaginamos que um local, uma dimensão, o céu, onde não existe tempo, então tudo está bagunçado. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo? Não, essa é a tua e a minha referência. Mas na dimensão de Deus tudo é organizado. Não no tempo de acordo com o nosso Cronos, mas no tempo de Deus. Amém? Agora vamos entrar nessa visão poderosa de João.
já sabidos disso. Capítulo 5. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um livro. Esse livro era uma referência muito comum, e esses selos, selado por dentro e por fora, era muito comum para esse contexto imediato e para todos os contextos anteriores a esse, porque era onde os reis, onde os senhores enviavam suas cartas, enviavam seus livros, enviavam os seus selos para o destinatário, claro. E eles tinham, os reis principalmente tinham um anel, e esse anel tinha uma marca, tinha um selo. E eles enviavam uma carta, eles escreviam essa carta e pegavam o selo, colocavam na cera quente, quando derretia, colocava na carta, e ele selava, endurecia. E ninguém podia abrir aquele selo, a não ser a qual foi enviado, o seu destinatário. Por isso que você vai ver lá quando Davi tem aquele caso com a mãe de Salomão, e que tem como esposo Urias, ele chama o rei, chama o general, Urias, e ele escreve uma carta, pega o seu selo, o seu anel e sela a carta. Isso era tão sério, levado tão a sério, que essa carta era endereçada ao general. E Urias estava levando ali aquela carta, e aquela carta tinha algo escrito dentro que era a morte de Urias, para colocá-lo na frente da batalha para ele morrer. Mas ele de maneira nenhuma iria abrir aquela carta, porque era endereçada ao general. Isso era levado muito a sério, porque uma vez que ele abrisse o selo, como é que ele iria colar de novo a carta? Hoje em dia nós temos a técnica. Antigamente, se pegasse uma carta, você pegava o secador e o calor ia descolando de pouquinho, depois você pegava a cola e colava novamente, mas nesse contexto não. O selo era enviado e a carta para uma pessoa, só a pessoa podia abrir, porque uma vez que o selo era quebrado, não podia mais ser refeito, porque só o rei tinha o selo, o anel do selo. Quando João diz, eu vi na destra do que estava sentado sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, João entendia. João sabia que tinha a ver com um livro por dentro e por fora, escrito, significando que esse livro era muito importante. Tinha 7 selos. 7 significa a plenitude, a completude, a perfeição. Já falamos sobre o número 7, como nesse contexto, tendo a referência e a compreensão da completude, do pleno, do descanso. Está tudo correto. Esse é o pleno. Terminei, já concluí. Tem a ver com a perfeição. Então, 7 selos, um livro escrito por dentro e por fora, selado, completo, na plenitude dos seus selos. Então, esse livro é importantíssimo. Esse livro tem a ver com algo que se refere ao destino da humanidade, ao destino não só do mundo, da terra, do homem, mas o destino de toda a criação. Esse livro selado com 7 selos tem a ver com o destino de tudo. Por quê? Primeiro, porque ele está na mão direita daquele que está no trono. Mão direita é autoridade, é poder. Então, isso é algo importante. Versículo 2. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, e bradava, dizendo, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Versículo 3. E o mesmo anjo, depois que faz essa pergunta, é uma pergunta quase que retórica, porque ninguém tem coragem de respondê-la. Então, o mesmo anjo que pergunta, o mesmo anjo responde no versículo 3, ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Porque não tinha um destinatário, não tinha um nome de ninguém, só estava selado com selo.
E essa referência e esse selo, eu quero pensar aqui, que era endereçado a alguém digno, alguém que tinha uma vida e um modo de ser digno de abrir, de olhar e de ler o livro e de abrir os 7 selos. Não tinha um nome específico, não tinha um destinatário com RG específico. Tinha com uma qualidade de ser, tinha com uma essência de existir, tinha com uma condição única que o destinatário viesse a ser digno. Versículo 3: E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Nem na terra. Vamos lembrar um pouquinho o que diz em Hebreus 11. Olha, eu estou usando agora a terra. Nem na terra foi digna de abrir o livro. Vamos primeiro voltar lá para Gênesis. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus e foi arrebatado, porque não era digno, tinha muita intimidade e relacionamento com Deus. Enoque foi arrebatado direto para Deus, foi levado, tomado para Deus, porque era um ser muito íntegro. Mas mesmo assim Enoque não foi digno. Noé, que achou graça diante de Deus, foi escolhido para construir uma arca, também não foi achado digno. Eliseu, nem Elias, não foram achados dignos. Aí Hebreus conta todas essas histórias desses homens da fé. Hebreus 11 diz: Abel, Sansão, Davi, Enoque. Conta a história de todos esses homens da fé. E depois de contar desses homens da fé, Hebreus 11, se eu não me engano, versículo 38, eu anotei aqui, Hebreus 11, 38 nos diz que a qual esse mundo, essa terra, essa cronologia não era digna de os tê-los na vida. Esses homens eram homens tão dignos, eram tão íntegros, cheios de Deus, que o mundo não era digno de ter eles. Mas nem esses homens foram achados dignos de abrir o livro, nem nos céus. Olha, ninguém no céu, nem essas criações que acabamos de ler ontem, que lemos ontem, que tem rosto de homem, de leão, de águia, de bezerro, que tem asas, que tem olhos por todos os lugares. Nem Miguel, que é considerado o apogeu dos anjos, por isso é arcanjo, porque guerreia, batalha e vence as guerras. Nem Miguel, ninguém, nenhuma criação no céu foi digna, nada do que existe foi digno. Nem na terra, ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra. A gente pode levar nem o diabo, nem os anjos, nem os principados, nem potestade, ninguém foi achado digno de abrir esse livro, nem desatar os seus selos, nem olhar para ele. Versículo 4. E eu, João, eu chorava muito. Eu caí num absurdo, numa angústia e numa tristeza profunda. Eu entendi o que significava essa visão. João está falando. O livro é o livro da minha vida, é o livro da tua vida. Está escrito por dentro e por fora, porque ele conta tudo acerca de tudo, de todos, de tudo. A criação, os fatos, a história da humanidade está escrita nesse livro. Está selada, significando que acabou. Não tem mais jeito. Parece que eu vivi em vão. Acabou, não tem mais jeito. Abraão viveu em vão. Enoque, Moisés, a lei foi escrita em vão. Por isso eu chorei muito. Porque a história
está selada na mão daquele que está no trono, e ninguém pode olhar, ninguém pode ler, ninguém pode abrir os selos. Então acabou aqui. Não tem jeito. A história está sem controle. A vida não faz nenhum sentido, não tem significado nenhum. E quando eu ouvi o anjo dizendo que ninguém era digno em nenhuma dimensão, então chorei muito, porque ninguém foi digno. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E eu só chorava. E enquanto eu chorava, meu coração ia fazendo reflexões de tudo que eu vivi, de tudo que eu fiz, e fiz com amor. Não me arrependo de tê-las feito, porque eu fiz em amor. E quanto mais eu lembrava, mais eu chorava, porque eu sabia que ia acabar. Estava tudo perdido. Enquanto eu chorava, enquanto eu estava em prantos, enquanto as minhas forças iam indo embora de mim, porque eu chorava copiosamente, desesperadamente, um choro de angústia, um choro de desespero. Você já teve esse choro de desespero, você lembra? Eu tenho uma lembrança de um choro de desespero quando eu recebi a notícia que o meu pai morreu. Esse choro não está somente vinculado e referenciado como sendo choro por conta das lágrimas, mas é por conta da dor penetrante, uma dor densa, pesadíssima. Você sabe o que é chorar. Você sabe o que é chorar, sabendo de que não tem mais jeito. Acabou. Você tem alguma lembrança de um choro que apertou e amassou, esmagou teu coração, que você sabe de que não tem mais jeito? Eu já tive esse choro. E você também, com certeza, já teve. Então, João, agora some esse teu choro e o meu. Some no impossível dos números. Multiplique se você quiser. Nós vamos talvez chegar a essa angústia e esse choro que João teve. E eu chorei muito. E eu chorei muito, porque ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, em nenhuma dimensão, foi digno de abrir e olhar para o livro, e nem de desatar os seus selos. Enquanto eu chorava muito, nem lágrimas mais haviam em meus olhos para derramar essa angústia, esse peso e essa dor de saber de que tudo está perdido. Não tem ninguém digno de abrir o livro, de continuar e de salvar a história. Enquanto eu tinha esse choro, essa angústia penetrante, essa ansiedade vindo aqui na minha garganta, me faltando ar. Um ancião coloca a mão nos meus ombros e disse: João, não chore, João. Não chora, João. Não se desespere. Não chore. Não te concentra nesse teu choro. Mas por que não chorar? Imagina João falando. Por que não chorar? Se tudo acabou, ninguém foi digno. Ninguém foi achado digno em nenhum lugar, em nenhuma dimensão. Como não chorar? E o ancião repete: João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. João, eis aquele que tu conhece muito bem, João. João, por que tu está chorando, João? O teu amigo, aquele que te ama, ele venceu, ele morreu e ressuscitou. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele venceu para abrir, para olhar, para desatar os selos. Todos os selos estão cumpridos nele, João. João, não chore, porque o teu amigo venceu. O teu amigo venceu e ele abrirá todos os selos.
E ainda que trovões, que tragédias, que catástrofes aconteçam, João, não chore, porque ele venceu todos os fins por você. É por você mesmo, por João e por você que está vendo. Versículo 6. E olhei quando o ancião me falou, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais que lemos ontem. E entre os 24 anciãos que lemos ontem, um cordeiro. É referenciando o que João Batista diz quando ele está batizando no Rio Jordão. E ele olha para os que estão sendo batizados, aponta-se e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que venceu. Era como se João Batista estivesse tendo um vislumbre daquilo que João está vendo aqui. João olha e eu vejo no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 chifres. Chifres nesse contexto significa poder, significa autoridade. Chifre significa poderio, significa pronto, autoridade para vencer. Então eu vi um cordeiro como havendo sido morto, mas ele tinha todo o poder, significando a onipotência de Jesus. Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas, inclusive vencer a morte. Eu vi um como morto, mas estava de pé, estava com todo o poder, e 7 olhos, significando a sua onisciência. Ele vê todas as coisas, os seus olhos são como chama de fogo. 7 chifres, a plenitude, 7 chifres, a plenitude do poder. Ele tem todo o poder. 7, completude, ele tem todo o poder. O chifre representa poder, autoridade, então ele tem toda a autoridade. 7 olhos, a plenitude, ele vê tudo, ele é onisciente. Lembra lá em Apocalipse 1? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, significando que os olhos dele não estão presos ao passado, presente e futuro. Ele vê tudo acontecendo no mesmo instante, porque ele é onisciente. Ele vê o teu passado, não é que ele vê o teu passado e diz ali, olha ali o passado da Marilza, não, ele está lá no passado. Ele vê tudo como se estivesse acontecendo agora. Não é que ele olha para você, Peterson, e diz, olha o futuro do Peterson, não, ele está lá no teu futuro. Plenitude de olhar, onisciência. E o Cordeiro é Jesus. Ele venceu para abrir o livro, para desatar os seus selos, e vi no meio do trono e dos animais viventes e dos anciãos um cordeiro como havendo sido morto, mas com todo o poder e com a sua onisciência. E os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus é a plenitude do Espírito Santo que já conversamos ontem. Versículo 7. E veio esse, quem? O Cordeiro, e tomou o livro. E veio o Cordeiro e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ele tomou não é como um ato de rebelião, não. É como um ato de autoridade. Só podia tomar o livro na mão do que estava à destra quem tinha autoridade, quem era digno. Então o Cordeiro tomou o livro. Tomou o livro, esse livro já está, vai se cumprir em mim, eu venci. Para abrir esses selos, para desatar, para desenrolar a história de todos os viventes, de todas as criações. E ele tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, versículo 8. E havendo tomado o livro, aí aconteceu algo fora do padrão. Os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Eles se prostraram porque eles falaram, digno é o Cordeiro. Esses seres alienígenas, esses seres indescritíveis,
nos referenciando com os aplicativos que nós temos humanos, mas esses seres alienígenas se prostraram, reconhecendo que Jesus é digno, que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi imolado por nós, é o Cordeiro que morreu, mas reviveu, ressuscitou, está de pé com todo o poder, é onipotente, é onipresente, é onisciente. E esses seres, eles se prostraram diante de quem? De Jesus, do Cordeiro, tendo todos eles harpas nas mãos. Eu vou incluir alguns outros instrumentos, porque como eu sou músico, eu consigo perceber o que aconteceu aqui. E você também consegue, e essa não é só uma faculdade minha, todos são apaixonados por música. Quando esses seres alienígenas se prostraram, eles pegaram harpas, cavaquinhos, ukulele, violão, teclado, bateria, flauta, saxofone, instrumento de percussão, pegaram tudo, e começaram a fazer um barulho ensurdecedor, mas harmônico e melódico ao mesmo tempo. E aquele lugar foi cheio de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um novo cântico, dizendo: que cântico é esse? Que cântico é esse? Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, significando o quê? Etnia, significando o quê? Todas as nações da terra, significando o quê? Toda tribo, que não depende somente do cristianismo para ele ir. É ele que vai em todas as tribos, até aquela onde ninguém chega, porque ele comprou, o seu sangue foi derramado e nos comprou para Deus. Nos comprou de onde? De todas as tribos do universo, do mundo, onde tem gente, ele vai. Ele comprou de todas as gentes, de toda a língua, toda a etnia, de todos os povos, de todas as nações. Ele que comprou, ele nos comprou. Ele nos comprou. Então pare de ser preconceituoso. De todas as línguas, de todos os povos, preto, branco, amarelo, não importa a cor, homem, mulher, não importa o gênero. Eu sei que isso é gritante para o povo moralmente correto, para o cristianismo. Deus nos comprou de todas as línguas, de todos os povos, de todas as raças. Não importa se é índio, se é brasileiro, se é castanhalense, se é do Pará, se é japonês, se é português. Não importa a tua tribo, a tua etnia, Deus comprou de todos, é Deus quem compra. Porque o Cordeiro venceu para isso, para salvar a todos. Não importa o gênero, não importa a cor da pele, não importa a língua, o idioma que fala, não importa a raça, não importa a religião. Isso é um barulho ensurdecedor que incomoda a religião, mas a mim não. Eu não me importo se Deus salvar qualquer pessoa, eu não. Eu sou o pior de todos os homens se Ele me alcançou e Ele me salvou. Porque eu vou brigar com Deus se Ele quiser salvar Hitler, se Ele quiser salvar Judas, os Judas da vida. Porque eu vou brigar, eu vou me alegrar, porque Ele comprou para si de toda a tribo. Ele que comprou, não fui eu. Eu só me alegro. Quem chegar comigo nos céus, nas dimensões de Deus, eu vou sorrir e abraçar, sem perguntar o RG, sem perguntar o sexo, se é homem, se é mulher, se é lésbica, se é homossexual, se é de qualquer gênero, se é preto, se é branco. Tu acha que eu vou perguntar se é japonês, se é brasileiro, se é hindu, se é evangélico, se é católico? Tu acha que eu vou perguntar isso? Se é ateu, eu vou abraçar, porque Deus salvou e comprou para si de todas as nações, povos e línguas, porque Ele é Deus. Versículo 10. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra.
E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Era um número não contado. Eu não conseguia imaginar, nem fazendo uma soma rápida de metro quadrado, eu não tinha como somar. Era milhões de milhões e milhares de milhares. Mais uma vez, versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro. Quem que é digno? Jesus. Digno é quem? Diga, Jesus, digno é Ele. Por quê? Porque Ele compra a gente de todo o povo, e você e eu temos que ficar calado. Nós só temos que nos alegrar. Aqui desconstrói toda a ideologia da religião, que pensa e acredita que só ela salva, que a salvação só pode ser pela vereda da voz da religião. Aqui é um barulho, é um tapa na cara dos religiosos, das denominações. Não, é Ele que compra, digno é o Cordeiro. Olha, entenda, o catolicismo não foi achado digno, os protestantes não foram achados dignos, Buda não foi achado digno, Maomé não foi achado digno, Seixinoe não foi achado digno, Hare Krishna não foi achado digno, Allan Kardec não foi achado digno, o Espiritismo não foi achado digno, a macumbaria não foi achado digno, nenhuma religião afro não foi achado digna, nenhuma ideologia foi achado digna, nenhuma ideia foi achado digna, nem Albert Einstein foi achado digno, nem Thomas Edison foi achado digno. Ninguém foi achado digno, ninguém foi achado digno, nenhuma religião, nenhum ensino, nenhuma ideologia. Só o Cordeiro foi achado digno. Por isso esses seres alienígenas, por isso que o céu está em festa, porque Ele comprou gente de todas as nações. Então por que você não se alegra quando um pecador se arrepende? Qualquer um pode ser achado e comprado por Deus. Então não importa quem faça parte das moradas eternas, eu vou me alegrar. Por quê? Porque digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, versículo 12, que com grande voz dizia: o que essa multidão que João só diz que é milhões e de milhares, o que eles dizem? Eles gritam, eles propagam no céu dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Versículo 3. E ouvi a toda criatura que está no céu. Olha só, aqui João tem um vislumbre do todo. Ele fala, versículo 13: e ouvi a toda criatura que está no céu, as dimensões onde não existe tempo e espaço, e na terra, no nosso mundo Cronos, e debaixo da terra, nas dimensões dos principados, o diabo, os anjos caídos, aqueles principados presos em cadeias. E ouvi o todo do universo, toda a criatura, os que estão no céu, debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizendo o quê? Olha só, aqui é a completude, os animais, os seres criados visíveis e invisíveis, os anjos, os demônios, eu e você, os surdos, os mudos, todos os anjos, tudo o universo, as pedras clamando, tudo o mar, os pássaros, tudo, os insetos, a escuridão, os buracos negros, os mundos paralelos, tudo. Vou ler de novo: e ouvi a toda criatura que está no céu, que está na terra, que está debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há, estão dizendo, estão bradando a alguém, bradando para quem, em qual direção? Na direção daquele que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam amém, significando assim seja, é verdade, amém. Os 24 anciãos prostravam-se e adoravam
ao que vive para todo sempre. Amém e amém. Agora você me entende de que desde o dia 7 de abril nós estamos lendo os evangelhos, nós nos propomos a ler os evangelhos e hoje, dia 2 de junho, nós estamos em Apocalipse. Agora, mas você me entende agora? Porque tudo o que eu leio, eu interpreto em Jesus. Você conseguiu entender agora? Porque tudo convergiu para Ele. Ele é Deus. É Ele que recebe a honra de abrir o livro. Você consegue entender agora, Dani? Adriana, Joyce, Peters, Maricélia, todos que aqui estão, vocês conseguem entender por quê? Todas as vezes que eu leio os evangelhos, leio tudo, leio o Velho Testamento, eu leio e interpreto com o olhar de Jesus. Se Jesus encarnou, eu vou viver. Se Ele não encarnou, eu não vou viver, ainda que esteja na Bíblia. Isso, Joyce, isso mesmo. É o mês da minha irmã, da Adriana, o aniversário dela. Nós entendemos agora? Jesus é digno de abrir o livro. Então, quando nós lemos o capítulo 5 aqui, fica explícito que tudo tem que ser interpretado nele, por ele e através dele. Tudo, até aqueles textos mais complexos que eu leio, eu tenho que ler fechando os meus olhos e vendo. Jesus encarnou isso. Aí eu leio, eu já tenho os evangelhos na mente, você também, você reflete um pouquinho, faz o favor, você fala, não, Jesus não viveu. Aí você abre os olhos, sem medo nenhum, diga, então, não é. Então, gente, diante a tudo isso que acabamos de ler, mais uma vez eu repito, todas as vezes que você for ler a Bíblia, leia tendo Jesus como cumprimento do todo, com o cumprimento do todo, com o cumprimento do todo. Jesus é digno de abrir o livro. Nunca esqueça do que nós conversamos hoje e o que eu vou finalizar agora. Toda a língua, todas as nações, todas as raças, todas, Deus comprou gente. E não esqueça também desse pequeno e grandioso detalhe. Ninguém foi digno de abrir o livro. A religião que você faz parte, a nossa cultura ocidental tem como religião o cristianismo, poderoso na nossa cultura ocidental, principalmente no Brasil. Mas deixa eu te contar, o cristianismo não foi digno de abrir o livro com a sua ideologia. Nenhum papa foi digno de abrir o livro. Nenhum dos apóstolos, nem João, que era o discípulo do amor, nem Pedro, nem Paulo, que é poderosíssimo no modo de ser encarnado em Jesus. Nem o teu pastor foi digno de abrir o livro. Nem eu, nem você, nem Buda, que foi um ser humano de uma singeleza e uma simplicidade maravilhada. Buda é um homem invejável no modo de ser. Nem Allan Kardec, que é o pai do espiritismo, nem Chico Xavier, que eu leio, vejo o modo de ser de Chico Xavier. Meu Deus, se você não leu, leiam. Chico Xavier é um cara, um ser humano de obras poderosíssimas, um ser humano do bem, mas ele não foi achado digno de abrir o livro. Nem Maomé, ninguém foi achado digno. Ninguém. Você pode colocar todas as ideologias, todas as religiões dentro de um pacote. Quando João chorou, esse choro de João significa, sabe o quê? Ouça, a falência do humano, de qualquer ideologia humana. O homem faliu, o homem está falido. Só Jesus é digno. Só Ele é digno. Então, pelo amor de Deus, pare de brigas ideológicas, dizer que só o católico é correto. Pare, evangélico, de dizer que só evangélico é correto. Pare de dizer quem faz parte
das culturas afro, das ideologias da magia negra, do espiritismo, da macumbaria. Pare de ficar dizendo que a tua religião é correta. Pare com essas brigas ideológicas entre adventistas e da Igreja Universal, da Igreja Renascer, da Igreja da Graça, da Igreja Batista, da Assembleia de Deus, da Igreja Católica, da religião do budismo, do hinduísmo, Seishunoi, Hare Krishna. Pare com essas brigas, que são brigas somente humanas. Só Jesus é digno, então te rende a Ele. Pare com essa besteira, pare de fazer força. Só quem sabe o teu futuro é Jesus. Não importa se você for numa cartomante e ela ler a tua mão. Ela não pode ler a tua mão porque o teu nome está escrito nas mãos de Jesus. Lembra os 7 olhos? É só Ele que vê os futuros possíveis para ti. Então te entrega a Ele logo hoje, agora mesmo, aí onde você está. Eu não estou te convidando para ir para um lugar e dobrar o teu joelho. Não estou te convidando para fazer parte do cristianismo, nem do catolicismo, nem do espiritismo ou de qualquer outra religião. Estou te convidando para te render, do mesmo jeito que todos os seres aqui se prostraram. Só Jesus é digno, então por que não te entregar a Ele? E olha, não é preciso ninguém saber agora. Vão saber, sabe por quê? Porque a tua vida vai gritar que digno é o Cordeiro. Mas fica aí onde você está, te entrega a Ele. Que Deus nos abençoe muito. Beijo, Adriana. Beijo, mãe. Beijo, Jaque. Beijo, Maricélia. Beijo, Marisa. Beijo, Silene. Beijo, Doutora Fruta. Beijo, Petson. Beijo, Conceição. Beijo, Daniele. Beijo, Michele. Beijo, Aldenora. E beijo, Joiciane. Amanhã nós temos um compromisso. Às 6 da manhã aqui comigo, capítulo 6. Agora, as visões que vão vir são poderosíssimas. Poderosíssimas. Até amanhã eu te encontro. Em nome de Jesus. Digno é Jesus.